João capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos ler novamente? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Irmãos, nosso querido pastor John Stott afirmava que o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O que faz do cristianismo algo especial, diferente de todas as outras expressões de fé, de religião, é a ressurreição. Sem a ressurreição de Jesus, a humanidade continuaria sentenciada a um estado crítico de degeneração. Mas a ressurreição de Cristo nos salvou de uma degradação absoluta. Não sei se você reparou, mas a salvação que constantemente falamos no cristianismo, ela só é concedida por Jesus e não é a recuperação de uma vida. O que Jesus faz por nós é nos ressuscitar dos mortos. A salvação que Jesus concede para aquele que crê no seu nome não é a recuperação de uma vida, é a ressurreição dos mortos, amém? O pecador perdido, ele não está doente, ele não está fraquinho. O pecador, antes de encontrar a Cristo, ele está morto. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou em Efésios, no capítulo 2. Espero que os irmãos da comunicação disponibilizem as passagens bíblicas que eu vou citar para os irmãos, para vocês anotarem. O apóstolo Paulo afirmou em Efésios, capítulo 2, versículo 1: todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos ressuscitou. Aleluia. Então, quando Jesus encontra a gente não está só perdido, a gente está morto. O evangelista Lucas escreve algo belíssimo sobre essa verdade da ressurreição. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 24, isso. Deixa essa tarja com as passagens bíblicas para os irmãos anotarem. Atos 2, 24, o evangelista Lucas fala o seguinte: mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia, aleluia. Essa é a festa que nós estamos celebrando hoje aqui. Não é só um culto de gratidão ao Senhor, mas é um culto de festa, de alegria, a celebração da ressurreição. Onde está a morte, a sua vitória? O nosso Redentor vive. Aleluia, aleluia, aleluia. E lembre-se, só é possível ao morto ressuscitar aquele que crê em Jesus Cristo. Foi isso que ele falou aqui no texto que a gente acabou de ler. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que as suas funções biológicas parem, cessem, ainda que você se transforme em alimento para minhocas, você viverá para todo sempre. Amém? A vitória de Jesus sobre a morte eterna mudou radicalmente a história da humanidade. Um dos efeitos promovidos pela ressurreição de Jesus Cristo é descrito pelo apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para quê? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Pedro está dizendo para a gente aqui, meus irmãos, que agora a humanidade tem uma esperança viva, não baseada em lendas ou fantasias religiosas, de forma alguma, mas sobre um fundamento concreto. Jesus ressuscitou, o nosso Redentor vive. Aleluia. Sem a certeza da ressurreição de Cristo, seríamos as criaturas mais miseráveis sobre a face da terra. Diferente de toda a criação, nós temos consciência da nossa existência, temos consciência da nossa miséria, das nossas alegrias, das nossas tristezas. E se a vida fosse só isso aqui, comer, beber e morrer, Paulo está falando, nós seríamos
as criaturas mais infelizes sobre a face da terra. Isso está em 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, então, dentre todas as criaturas, somos as mais dignas de compaixão. Se alguém não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa está fadada a uma existência sem sentido. Ela está condicionada a acreditar que a vida é comer, beber e morrer. Não teria sentido existir. Muito menos pregar qualquer tipo de credo religioso. Mas hoje nós anunciamos um Salvador que morreu por nós por amor e que ressuscitou por nós por amor também. Aleluia! Se Jesus não tivesse vencido a morte, com certeza nós não estaremos aqui. Tudo teria acabado na sexta-feira, mas o domingo chegou. Aleluia, aleluia. A ressurreição de Jesus Cristo prova que o seu sacrifício na cruz, por amor aos seus eleitos, foi aceito pelo Pai. A obra da salvação foi consumada quando ele fala na cruz: está consumado, missão cumprida. Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Não é de surpreender que a primeira mentira que Satanás tentou plantar na história do cristianismo foi a ideia de que os discípulos de Cristo roubaram seu corpo. Algo racionalmente improvável. Por quê? O primeiro obstáculo era a total descrença dos discípulos de Cristo na ressurreição. Mesmo Jesus tendo falado para eles que ressuscitaria dos mortos, quando os discípulos se deparam na quinta-feira, vendo Jesus sendo capturado, Jesus passando por todo o sofrimento, eles desaparecem, eles fogem, eles se escondem, eles se trancam. Os discípulos de Cristo, homens e mulheres que acompanharam Jesus, alguns por 3 anos ininterruptos, não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Como que um grupo de homens acovardados, apavorados com a prisão e execução do seu mestre, sem recursos financeiros, com a fé completamente destruída, para eles tudo tinha terminado na sexta-feira. Como que eles conseguiriam, através de um suborno, comprar a colaboração de uma guarda romana, de guardas romanos, e roubariam o corpo para forjar algo que eles não acreditavam? Aqueles homens estavam com tanto medo e pavor que eles se esconderam. Era difícil até saber onde eles estavam. A Bíblia registra que a primeira aparição de Jesus ressurreto foi para um grupo de mulheres, que por o amarem, um coração comovido, estavam indo para o sepulcro no domingo de manhã para embalsamar o corpo de Cristo, para ungir o corpo de Cristo com óleos perfumados. E a grande preocupação dessas irmãs era conseguir ajuda para remover a pedra. A crise delas não era com relação à ressurreição, elas não acreditavam nisso. A crise que elas estavam passando no domingo de manhã, ao se dirigir para o local do sepulcro, era como que a gente vai fazer para remover a pedra. Na mente e no coração, elas tinham certeza de que elas estavam indo lá para embalsamar um cadáver. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 28. A gente precisa ler esse texto. Mateus 28, a partir do versículo 1, que retrata a primeira aparição de Cristo ressurreto. Mateus 28, a partir do versículo 1, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia, até aqui. Nós não sabemos a hora em que Jesus ressuscitou dos mortos, mas sabemos que quando o anjo removeu a pedra, Jesus já não estava mais naquele lugar. Aleluia. O anjo não removeu a pedra para Jesus sair. O anjo removeu a pedra para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Era para aquelas mulheres entrarem no túmulo. Ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Irmãos, o anjo removeu a pedra para que os discípulos soubessem, para que o Império Romano soubesse, para que os fariseus soubessem, para que Satanás e todo o império das trevas soubessem que o nosso Redentor vive. Aleluia! Ou seja, essas mulheres não sofreram uma alucinação coletiva. Os soldados romanos que estavam ali, que não entendiam nada da fé cristã, não sofreram uma alucinação coletiva. Eles não esperavam, eles não se lembravam, elas nem se lembravam da promessa da ressurreição. Depois dessa aparição para as mulheres, Jesus aparece para 2 homens no caminho de Emaús. Está lá em Lucas 24, anote essa passagem belíssima para depois você ler na sua devocional. Lucas 24, do versículo 13 ao 22, Jesus aparece para 2 homens que estavam saindo de Jerusalém arrasados, indo para Emaús. E em seguida a essa aparição, Jesus aparece para os demais discípulos e depois para Tomé. E curioso que Lucas vai registrar que Jesus chama a atenção dos seus discípulos por eles terem esquecido da sua promessa da ressurreição. Jesus tem que chamar a atenção dos seus amados. Isso está lá em Lucas. Vamos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 34, eu sei que são passagens longas, eu não tenho esse costume, mas é abençoador lermos juntos essas passagens. Só para situar os irmãos, Jesus aparece para esses 2 homens no caminho de Emaús, eles se dão conta que é Jesus, vão correndo de volta para Jerusalém, eles sabem onde os discípulos estão escondidos, e aí se dá o texto que a gente vai ler agora. Lucas 24, a partir do versículo 34. Os 2 homens de Emaús. Perdão, irmãos, então... Está certo ali na tela? Vê se é essa passagem que eu vou ler com os irmãos. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, é isso? Não, então é minha passagem aqui que está certa, na hora de eu enviar. Essa passagem, agora sim, na sequência dos demais discípulos. Isso, eles ainda estavam lá em Emaús, a comunicação ainda estava lá em Emaús, os homens saíram, estavam lá em Emaús, na hora que Jesus parte o pão, dá graças, a mente é aberta, eles reconhecem que é Cristo, Cristo desaparece ali no meio deles, e aí eles voltam para Jerusalém. Agora é a passagem, Lucas 24, 34, estamos juntos, glória a Deus. Eu pensei que o pregador tinha errado tudo, que às vezes Tico e Teco param de funcionar, o HD trava, mas não. Eles estavam em Emaús, foram para Jerusalém e encontraram os demais discípulos trancados dentro de uma casa, com medo, acovardados. E agora é a passagem que a gente vai ler juntos. E eles falam o seguinte: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão.
Então falavam sobre isso, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Até aqui, amém. Gente, Jesus havia dito aos seus seguidores que sofreria, seria morto e ressuscitaria. Como é triste quando o povo de Deus se esquece da palavra do seu Senhor. Como é triste quando o povo de Deus esquece das promessas do Senhor, da sua fidelidade, e vive aquém do que poderia viver no seu relacionamento com Deus. Como é triste ver gente que se diz crente no Senhor Jesus, vivendo de modo amedrontado e acovardado. E foi isso que aconteceu com esses homens. Lucas relata que os discípulos estavam escondidos, portas e janelas trancadas. E aí a primeira coisa que Jesus faz quando aparece no meio deles foi abençoá-los. Paz seja convosco. A minha paz seja depositada em vocês. A próxima coisa que Jesus fez para acalmar pacientemente aqueles homens foi mostrar para eles o seu corpo glorificado. Imaginem a cena, portas e janelas trancadas, Jesus se materializa ali no meio deles, eles são tomados de pavor, e aí Jesus mostra o corpo dele glorificado, mas palpável, é corpo, tem carne, tem ossos. Jesus lhes garantiu que eles não estavam vendo um fantasma, aquilo não era um espírito, não era uma alucinação. O seu corpo glorificado trazia os sinais do Calvário, trazia os sinais do seu amor. As únicas obras humanas que chegaram no céu foram as marcas do Calvário no corpo do nosso Senhor exaltado, amém? As únicas obras que um ser humano fez que agradou a Deus foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, para deixar os seus discípulos ainda mais em paz, e em especial deixar o pastor Marcão super feliz, olha o que está aí no versículo 39, meus irmãos. Jesus comeu peixe assado com os seus discípulos. Você que tem uma boca nervosa, dá glória a Deus aí, meu irmão. O corpo glorificado de Jesus comeu peixe. Não era uma fumacinha gospel, meus irmãos. Ele comeu peixe. Não comeu alface e nem ovo de chocolate. Irmãos, que desserviço nós prestamos para as nossas crianças quando a gente permite que nessa época do ano elas se distraiam com essa bobagem de coelhinhos e ovos de chocolate. Como é triste, que desserviço. Crianças que nesse momento do ano lembram mais do coelhinho e do chocolate, pode ser um sinal, como a gente leu essa semana em algumas postagens, que os seus pais ou falam pouco, ou nunca falaram do Cordeiro de Deus, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Mas agora eu quero trazer à memória aquilo que renova ainda mais a minha esperança. Jesus ressurreto, com seu corpo glorificado, comeu carne de peixe assado. Irmãos, muita gente não tem esse entendimento, essa consciência, mas quando Jesus voltar, todos aqueles que creem em Jesus, todos os que morreram em Jesus, vão ter os seus corpos glorificados, amém? Jesus é a primícia dessa geração que vai habitar na presença de Deus a eternidade.
O que vai viver na eternidade no céu não serão espíritos desencarnados, vai ser a gente em corpo físico, carne e ossos glorificados, meus irmãos. Amém? Isso está em 1ª Epístola de João, capítulo 3, João fala isso. Isso é mais uma consequência da ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes alguns irmãos me perguntam, como é que vai ser lá no céu? Meu irmão, a gente vai viver em corpo glorificado, à semelhança do nosso Salvador. Aleluia! Então, quando você estiver na presença do Senhor, na glória, comendo algo maravilhoso feito pelo Senhor Jesus, você vai lembrar dessa pregação. Se eu estiver perto de você, você já garante um pedaço para o pastor Marcão, amém? Você vai lembrar do que eu falei nesse dia de hoje. Irmãos, uma pergunta que vem à minha mente: e por que Jesus ressurreto teve que ser elevado aos céus? Você já se perguntou sobre isso? Pô, estava maravilhoso Jesus ali, ressurreto no meio deles. Por que Jesus teve que ir para os céus? São poucas as vezes que falamos sobre a ascensão de Cristo. Ontem à noite aqui no Gol, o pastor Henrique falou sobre esse assunto. Mas a ascensão corpórea de Cristo é a prova de que Jesus destruiu todas as obras de Satanás, destruiu todo o poderio do pecado, venceu a morte. O seu trabalho foi aceito pelo Senhor. A ascensão corpórea de Cristo é a certeza de que Ele cumpriu a missão do Pai. Está consumado. A ascensão de Jesus é a prova que Ele agora reina supremo sobre todas as coisas. Toda a autoridade no cosmos foi dada a Jesus. Amém? Jesus é soberano sobre todo o universo. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, exerce a sua intercessão. Ele é o nosso único intercessor. Oh meu Deus, intercessor, muito obrigado, viu? Por isso que é bom vivermos juntos. Duas coisas que a gente não pode fazer sozinho: casar e ser cristão, né? Como que é bom a gente ter irmãos que ajudam a gente nesse momento de desespero. Todo mundo olhando e torcendo para o Marcão travar e ter cãibra na língua. Não, mas aí o Carlito me ajudou. Então, Jesus é o nosso sumo pontífice. Ele que é o único que intercede por nós. Não existe nenhum outro intercessor, nem intercessora, não. Só Jesus Cristo. E Ele teve que fazer isso de um modo soberano nos céus, sobre todo o cosmos. Por isso foi importantíssima a sua ascensão corpórea aos céus, amém? Mas, queridos, outra questão: e nos dias de hoje? Por que alguém acreditaria na ressurreição de Jesus Cristo como um fato real? Como mostrar para outras pessoas, principalmente nossos amigos de oração e alguns teólogos liberais que existem por aí, que Jesus de fato ressuscitou dos mortos? Então, é através de um testemunho histórico e através do nosso testemunho pessoal. Você tem como mostrar para o seu amigo de oração e para as pessoas que ainda não creem na ressurreição, através de testemunho da história e do seu testemunho pessoal, que Jesus ressuscitou dos mortos. Existem muitas evidências históricas sobre a morte e ressurreição de Cristo. É cada vez maior no meio científico as investigações sobre esse assunto, sobre esse acontecimento que tem mudado, continua mudando a vida de milhões de seres humanos. Existe o testemunho histórico feito pelos romanos e pelos judeus da morte e crucificação de Jesus. Jesus foi penalizado publicamente pelo Império Romano através da morte de crucificação, por ordem de Pôncio Pilatos. Isso é um fato histórico, registrado pelos romanos. Jesus teve parte do seu abdômen perfurado por uma lança romana, para que não houvesse chance dele ser retirado da cruz ainda em vida. Aquilo acelerou o processo dele de falência biológica, da sua falência fisiológica. Tanto que, examinando os evangelhos, você vê que Pilatos ficou surpreso com a velocidade que Jesus chega ao óbito. Jesus foi rapidamente atestado como morto. José de Arimateia era um homem piedoso e membro super conhecido do Sinédrio, era um membro dos fariseus. Dirigiu-se a Pilatos para solicitar a posse do corpo de Jesus e pediu permissão a Pilatos para enterrar Jesus no seu sepulcro. Foi José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, lembra de Nicodemos que Jesus falou sobre o novo nascimento?
Então, José de Arimateia e Nicodemos, outro membro do Sinédrio judaico, que se responsabilizaram pelo transporte e pelo sepultamento de Cristo. Não foram os discípulos, não tinha discípulo para ajudar a sepultar o corpo de Jesus. A alta cúpula religiosa da época, os sacerdotes e os fariseus, eles enxergavam Jesus como uma ameaça. Eles se lembravam da promessa da ressurreição. E eles correram para Pilatos, pressionaram Pilatos para que colocasse uma guarda romana vigiando o sepulcro, com medo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. E Pilatos atende isso. Pilatos ordenou um destacamento romano para vigiar o túmulo de Cristo. Isso tudo é registrado historicamente pelos romanos e pelos judeus. É fácil refutar a ideia do roubo do corpo de Jesus pelos seus discípulos, como eu falei no início. A Bíblia é bem clara, ela é transparente, ela não romantiza as coisas. Os discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição. Eles fugiram, estavam completamente acovardados. Só que os registros judaicos e gregos informam exatamente onde era o túmulo de José de Arimateia, e informam que no domingo de manhã, esse túmulo foi encontrado vazio. O relato histórico de Lucas é absolutamente sincero e transparente. Nenhum discípulo de Cristo estava lá no domingo de manhã, no momento que encontraram o túmulo vazio. Em seguida, os evangelistas, todos judeus, registram que antes da ascensão corpórea de Cristo, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Ou seja, mais de 500 pessoas viram, ouviram e conversaram com Jesus após a sua crucificação em Jerusalém. Esse testemunho ocular mexeu tanto com a vida dessas pessoas, que eles passaram a proclamar por todo lado que iam que o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. E chegou isso aqui em Itaipu, meus irmãos, somos eco, somos o resultado dessa proclamação, aleluia, aleluia. Em segundo lugar, hoje o nosso testemunho pessoal também testifica a ressurreição de Cristo, meus irmãos. Uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo que viu e ouviu. Isso é testemunho. Não é inventar, não é decorar, não é estudar, é relatar o que você viu e ouviu. Meu amigo, olhe para a minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. O que aconteceu naquela casa com portas e janelas trancadas, aconteceu comigo também. Quando Jesus me encontrou, o meu coração estava trancado. Foi ele que falou para Marcão, paz seja com você. Foi Jesus que trouxe alegria para a minha vida, foi Jesus que trouxe sentido para a minha existência. Ele alinhou meu entendimento, ele alinhou o meu intelecto. Hoje eu consigo até amar outros seres humanos, meus irmãos. Isso só é possível porque o meu Redentor vive, aleluia. Ele me deu paz, eu estava morto, era eu que estava morto, ele que me encontrou, eu que estava perdido, e ele me ressuscitou. E eu também estendi minha mão e toquei em Jesus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que hoje nós somos o corpo de Cristo. Quando eu tive um encontro com Cristo e a igreja do Senhor me abraçou, eu fui abraçado por Jesus Cristo, eu toquei no Senhor. Então, meus irmãos, tudo que aconteceu com esses homens, naquela casa trancada lá em Jerusalém, aconteceu comigo também. Tem acontecido com milhões de seres humanos ao longo da história da gente aqui nesse planeta. Então, meu irmão, eu só estou aqui hoje caminhando com vocês por esse caminho estreito, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, aleluia. O que muda de verdade a vida da gente é um encontro verdadeiro com Cristo ressurreto. Ninguém muda a vida, um pecador não se transforma num ser humano porque encontrou uma ideologia muito maneira, não é. A gente só se transforma em ser humano quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus Cristo vivo. Não existe testemunho no mundo mais digno de veracidade e de credibilidade do que esse, meus irmãos. Antes eu estava morto, agora eu vivo, aleluia, porque o meu Redentor vive, aleluia. Aplicações, o que nós podemos fazer depois de uma exposição dessa palavra do Senhor? Em primeiro lugar, anote isso na sua alma, meu irmão. Em primeiro lugar,
não se esqueça das promessas de Jesus, amém? Não se esqueça das promessas de Jesus, jamais esqueça das promessas e da fidelidade do nosso Senhor. A gente compartilhou isso essa semana aí nas redes sociais. Ele disse que viria e veio, ele disse que morreria e morreu, ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, prometeu que voltaria. Espere-o, não se esqueça das promessas de Jesus, amém? Ele está voltando, prepare-se para o grande dia, aleluia. E enquanto esperamos o Senhor voltar, segunda aplicação, anuncie para todas as pessoas que o seu Redentor vive, amém? Anuncie para todas as pessoas que o seu Redentor vive, isso é a pregação do Evangelho. Qual foi a consequência do testemunho ocular do Cristo ressurreto? O que aconteceu com aqueles homens e mulheres que tiveram um encontro, foram testemunhas oculares do Cristo vivo? Eles foram enviados como testemunha dessa ressurreição. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 22. Aqueles homens e mulheres se espalharam sobre a face da terra contando o que eles viram. Toda a ênfase do livro de Atos é calçada sobre essa proclamação da ressurreição do nosso Senhor. Eles não deram as suas vidas, eles não morreram ao fio da espada muitas vezes em função de fábulas e lendas religiosas, não. A notícia do Jesus ressurreto saiu de Jerusalém e chegou até em Itaipu, aleluia. E você, meu irmão, você que é discípulo de Cristo, você tem falado do Jesus vivo para as outras pessoas? Você tem proclamado essa verdade maravilhosa para outras pessoas? Fale, proclame, espalhe essa notícia. O nosso Redentor vive, aleluia. Quando a gente compartilha o Evangelho, o próprio Jesus fala com as pessoas. O que aconteceu com aqueles homens lá em Emaús, do coração arder, continua acontecendo nos dias de hoje, aleluia. Então proclame, fale essa verdade. Jesus vai falar com as pessoas. É por isso que o nosso coração continua incendiado na presença do Senhor. Terceira aplicação: viva em novidade de vida, viva como alguém que de fato ressuscitou dos mortos, amém? Viva como alguém que de fato ressuscitou dos mortos. Que diferença a ressurreição de Cristo tem feito em nossas vidas? O que a ressurreição de Jesus mudou e tem mudado na gente? A cada dia que passa, eu e você estamos ficando mais parecidos com Jesus, porque é isso que tem que acontecer. Gente morta que ressuscitou tem que ficar parecido com aquele que o ressuscitou. Então viva como alguém que de fato tem um Deus vivo, amém? Os que creem em Jesus podem andar em novidade de vida. Em Cristo somos novas criaturas, tudo se fez novo. Já dizia a letra da música, Jesus abriu um novo e vivo caminho, onde encontro esperança, uma esperança viva, palpável, real. Viva com essa esperança viva para a glória de Deus, amém? Irmãos, a gente pode concluir afirmando que a gente não deve invejar os apóstolos e todas aquelas testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Não é preciso, não é necessário ver Jesus para crer. Sem dúvida foi uma bênção os primeiros cristãos terem visto o Senhor ressurreto, mas não foi isso que os salvou. Eles não foram salvos porque viram, eles foram salvos porque creram, aleluia. Eles foram salvos porque creram. É a fé na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos reconcilia com o Pai e que nos traz da morte para a vida e vida eterna. É crer na obra de Jesus. Quem crê em Jesus tem a sua vida transformada da morte para a vida. Os discípulos sofreram essa transformação, do medo para a coragem, da incredulidade para a convicção. Se você já teve esse encontro com Cristo vivo, agradeça a Deus. Hoje é culto de celebração. Agradeça a Deus por esse dom precioso da vida eterna. Mas se você está aqui essa noite e ainda não tem certeza se teve esse encontro com Cristo vivo, então eu quero orar com você.
Feche os seus olhos. Estenda a sua mão e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua vitória sobre a morte. Quem é esse povo que se reúne aqui, Senhor, para que o Senhor se lembre da gente? O Senhor nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo perdão. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado pela reconciliação. Obrigado pela ressurreição, Senhor. Por essa viva esperança, Pai. E por favor, Senhor, examina cada coração presente aqui. E revela a Tua presença. Ilumina o entendimento daqueles que creem no Senhor. E olha para esses que estenderam a mão para Te tocar, Senhor. Perdoa, Senhor. Salva, cura, Senhor. Ressuscita-os para a Tua glória, Senhor. Que hoje também seja a noite de salvação, Senhor. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Ajuda a Tua igreja a proclamar o Teu amor e prepara-nos para a Tua volta, Senhor. Prepara-nos para a Tua volta, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Jesus. Aleluia.